Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori. Neste momento, 2 horas da manhã, entre o dia de Todos os Santos e o dia de Finados, que é o nosso adversário de hoje, já que o Santos venceu o Flamengo de virada por 2-1 no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Então, o dia de Todos os Santos é o dia de Todos os Santos mesmo. Vencemos de virada, um jogo bastante complicado, um adversário bastante difícil, mas num jogo em que o Santos mostrou uma postura muito diferente, buscou o resultado, principalmente no primeiro tempo, e foi premiado com 2 gols de fora da área, inclusive, né? Algo meio raro para esse time, mas conseguimos aí superar o Flamengo, conquistar 3 pontos importantíssimos e novamente ficar fora da zona do rebaixamento, independente do que aconteça nas outras partidas do campeonato. É claro que os adversários aí de Cruzeiro, Goiás e Vasco poderiam nos dar essa ajuda, mas não dá muito para contar com isso. O importante é que o Santos fez a sua parte, sai de uma sequência bastante difícil contra Corinthians e Flamengo fora de casa, invicto e fazendo 4 pontos de 6 possíveis. Uma boa pontuação, uma pontuação que deixa o Santos um pouco menos apertado, né? Tranquilo ainda não dá para ficar, mas são 37 pontos. Se a conta for 45, faltam aí mais 8 pontos para o Santos conquistar em 7 jogos restantes. 8 jogos restantes. 7 jogos restantes. Em 7 jogos restantes. Se vencer 2 deles e empatar um já consegue. Empatar 2 já consegue. Então o Santos precisa aí de mais 2 vitórias e 2 empates para conseguir essa pontuação. Falemos então deste maravilhoso Santos 2, Flamengo 1 de virada no estádio Mané Garrincha, mando do Flamengo, vitória do Santos. Antes, peço sempre, se inscreve no canal, se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe e comemore aí, celebre, curta muito. Eu estou gravando às 2 da manhã porque fiquei todo esse tempo curtindo aí depois do jogo, essa quarta-feira de véspera de feriado, coisa maravilhosa, gente, e o Santos ainda vencendo. Eu tava meio chateado porque o jogo do Santos ia ser só na segunda-feira, então o Santos poderia jogar neste feriado, não vai jogar só na segunda. E ainda com um jogo bastante complicado, né? Para quem viu aí os palpites do equipe do GE de jornalismo, 7 palpites a favor do Flamengo, nenhum a favor do Santos. Mas felizmente o Santos alegrará o nosso feriado mais ainda. O feriado já é motivo de alegria para quem pode desfrutar, claro. Este Santos que foi a campo com João Paulo, Lucas Braga e Kevson nas laterais, efetivamente, Messias e Joaquim como dupla de zaga, Tomás Rincon, Rodrigo Fernandes e Jean Lucas, o trio de volantes, o Nonato fazendo então essa meia, Soteldo e Furt avançados. Interessante aqui a presença do Nonato, muito porque o Lucas Lima não vinha bem, então o Nonato assume essa posição aí de chegada da bola, pelo menos, né? Transição da defensiva para a ofensiva. E o Nonato que até teve um bom jogo, falaremos disso daqui a pouco. Então essa foi a escalação inicial. Um Flamengo, que é um time sempre complicado, a gente fala, ex-jogadores do Santos, como o Thiago Maia, como o famigerado Bruno Henrique, craques como Pedro, Arrascaeta, Gerson, enfim. Então, um time que é complicado, mas que o Santos começou melhor. Não sei se o Flamengo entrou... se fosse o Santos jogando do jeito que o Flamengo estava, eu diria que era displicência. Acontece que quando o Santos está displicente, quando o Santos está desatento, toma 7-1. Né? O Flamengo contra o Santos acaba não tomando tantos gols, mas sofreu o perigo de um time que tecnicamente, teoricamente é inferior, é menos entrosado e tem um treinador menos experiente, que é o Marcelo Fernandes com relação ao Tite. Ainda assim o Flamengo deu chances, o Santos se aproximou do ataque, teve uma postura melhor do que foi contra o Corinthians, tanto que no primeiro tempo, mesmo com menos posse de bola, eu tô aqui com o SofaScore aberto, ele dá 71% de posse de bola pro Flamengo, 29% pro Santos. O Santos teve mais finalizações, 9-6, do que o Flamengo. Então o Santos conseguiu
chegar e finalizar mais jogadas do que o próprio Flamengo, mesmo tendo 71% de posse de bola no primeiro tempo. Mas mesmo assim o Santos não conseguiu ser efetivo e aos 21 minutos, falha na bola aérea de novo. O Santos toma um gol de bola parada de novo. Uma bola que é desviada no primeiro pau. Parecia uma bola relativamente tranquila, um escanteio que foi batido meio baixo. Acaba sobrando para o Pedro livre, e quase debaixo da trave, completar para o gol. E nesse meio tempo, assim, pós-gol, aconteceu de novo o que acontece com o Santos, eventualmente, que é esse descontrole, assim. Às vezes o adversário consegue aproveitar e fazer mais gols, Internacional. E dessa vez o Flamengo também teve chegadas perigosas, meteu a bola na trave, mas felizmente o Santos conseguiu 12 minutos depois empatar a partida. Então foi importante também isso, o Santos conseguir esse empate antes de terminar o primeiro tempo, por exemplo. Então uma falta que o Soteldo bateu, não bateu muito bem, a bola foi espirrada para cima, acabou sobrando no Nonato, que bateu de primeira muito bem, firme no canto do Rossi, goleiro flamenguista. 1-1 que ficou justo. E aí, no final do primeiro tempo, um lance que acabou sendo bastante importante também, uma chegada do Gerson, que nitidamente dá uma cotovelada no Furt. E aí, qual que era o nome do árbitro mesmo? Que eu particularmente estava gostando do trabalho dele. Enfim, o árbitro dá amarelo de primeira, o VAR chama e ele dá vermelho. E aí vai ter, assim como teve corintiano semana passada, vai ter flamenguista que não está acostumado a ver o seu time sofrendo decisões justas da arbitragem e vai reclamar. Mas o fato é que, para além da intenção, existe o peso da violência da falta, digamos assim. Eu uso como exemplo o Santos e Ceará, Copa do Brasil, o jogo de volta, se eu não estou enganado. Não, o jogo de ida, 2019, 2020. 2020. Se eu não me engano, era o Lucas Veríssimo. Ele, ou o Gustavo Henrique, é um dos dois zagueiros. Ele vai pegar uma bola que tá no alto, ele mira a bola, ele nitidamente tenta acertar a bola, mas o pé dele, que é uma bola que tá alta mesmo, o outro jogador, o jogador do Ceará, vai de cabeça em direção à bola e o pé dele raspa, assim, ele não chega a pegar em cheio na cabeça do jogador do Ceará, mas dá uma raspada e sangra. Expulsão. Foi expulso, o VAR viu. E eu não acho que tenha sido, assim, por uma intenção de agressão, eu não acho. Assim, ele parecia pelo menos, buscando acertar a bola, mas ele foi imprudente, utilizou um movimento pouco convencional, pouco justificável, né? Você erguer demais o braço para buscar a bola e acaba atingindo o adversário pela sua própria imprudência. Eu acho que o cotovelo do Gerson, mesmo que ele não tenha tido a intenção, assim, mesmo que o movimento dele não tenha sido um movimento de agressão especificamente, foi um movimento que acabou sendo violento pelo peso que ele confere, a velocidade que ele faz e pelo fato dele erguer o braço assim e posicionar o cotovelo de forma a acertar a boca do adversário. E aí, nesse sentido, da mesma forma como o jogador de Santos foi expulso nessa ocasião, me parece justo que o jogador do Flamengo, o Gerson, tenha sido expulso também. E aí, com 42 minutos, o Santos fica com o jogador a mais. E fica aquela questão, né? Como será que o Santos volta do intervalo? O que o Flamengo vai fazer? E principalmente aquele temor com relação à arbitragem diante do Flamengo, que é um time que por ter muita torcida, acaba sendo muito visado na questão da arbitragem. Enfim, muitas críticas a favor, muitas críticas contra. Tanto que logo depois do lance da expulsão do Gerson, o Bruno Henrique, que eu vou comentar mais no segundo tempo, se joga na área e já fica toda a torcida pedindo pênalti. Um lance que ele disputa com o Lucas Braga e o Lucas Braga mal encosta nele. Ele se lança pro chão. E fica aquela questão, né? Será que o árbitro vai querer compensar? Será que ele vai... não sei, no intervalo eu vou falar com ele, falar, você exagerou aqui nessa expulsão, enfim. Fica aquele temor. Mas
Mas eu fiquei olhando assim para ver, né, o que o Marcelo Fernandes ia fazer. O Marcelo Fernandes tira o Rincon, coloca o Mendonça para dar um pouco mais de velocidade nesse ataque, né? Já que o Flamengo teria um jogador de meio de campo a menos, colocar um jogador de frente a menos, tirar um jogador do meio de campo do Santos para colocar um atacante, enquanto o Flamengo colocou aí quem podia colocar, né? Principalmente o Gabriel Barbosa, um jogador que sempre incomoda muito o Santista, apesar que novamente ele não marcou o gol, que nem foi no ano passado. Já entrou tomando amarelo, inclusive. E depois eles ainda tiraram o Rascaeta para colocar o Rodrigo Caio. Então, em algum momento o Tite assumiu a posição, né, ou a ideia de que o empate com um a menos estava ok. Aí o Marcelo Fernandes fez uma coisa assim que eu entendi, mas me preocupou um pouco na hora, que foi começar a fazer as substituições. Depois dessa substituição do Rincon, no segundo tempo, principalmente nesse primeiro momento de segundo tempo, os primeiros 20 minutos praticamente, o Santos ficou lembrando muito o time do Diniz, assim, nos seus momentos mais estáticos, que é contra um time todo recuado, e o Flamengo estava bem recuado, nitidamente procurando um contra-ataque, o Santos ficava trocando passes, mas não tinha muita ultrapassagem, assim, muita jogada de velocidade. Inclusive, teve um momento bom, por exemplo, que o Lucas Braga conseguiu até passar. O Lucas Braga estava com bastante espaço, eu não sei se eles olhavam, ele falava, você pode deixar, fica com mais espaço aí. Mas ele às vezes conseguia algumas ultrapassagens, mas errava o cruzamento. Então o Santos rondou muito até a área do Flamengo, mas não conseguia entrar com muito perigo. E nesse meio tempo, um jogador que acabou sendo protagonista do segundo tempo foi o Bruno Henrique. E aqui o Bruno Henrique merece aqui uns minutos, porque o torcedor santista conhece o Bruno Henrique. Lembra que ele foi um jogador assim, ele é um jogador de muita habilidade, e ele mostrou isso muito no Santos, 2018, 2019 acho que ele não estava mais, 2017, enfim. Mas o torcedor santista de bom senso sabe que um caráter louvável não é exatamente a melhor característica do Bruno Henrique. Quem lembra da eliminação pro Barcelona de Guayaquil, em que o Santos empata fora e perde na Vila, nesse jogo que o Santos perde, o Bruno Henrique cospe na cara do adversário. E isso, pra mim, assim, a menos que seja alguma coisa muito absurda que o adversário tenha feito, e eu não vejo isso acontecendo no campo de futebol, assim, pode acontecer, mas não acho que tenha sido o caso, já demonstra, assim, um tipo de destemperança, para dizer o mínimo, e ignorância, para deixar no português mais claro. E o Bruno Henrique também, quando foi sair do Santos, não demonstrou o mais louvável dos caráteres, já que tinha contrato com o Santos e forçou a saída porque queria jogar no Flamengo, enfim. Então, o Bruno Henrique já deixou uma impressão muito ruim no Santos. E ele sempre me pareceu esse jogador assim de caráter duvidoso, sempre, não sei, assim, não processando muito bem as informações, não filtrando muito bem o que falar. E nesse jogo, ele para mim demonstrou muito, muito isso. Então, nesse lance que ele se joga contra o Lucas Braga, ele parece querer tipo, levar vantagem e cobrar o árbitro. E no segundo tempo isso aconteceu muito frequentemente. Qualquer toquezinho nele, ele caía e o árbitro estava dando essas faltas. E isso me incomodou profundamente. Infelizmente o Santos não tomou gol, mas se colocou muitas vezes em situações de perigo ou perdeu bons ataques porque o Bruno Henrique simplesmente caiu no chão e o juiz dava falta de qualquer jeito. Então, uma certa fraqueza do juiz nesse sentido. Então, aí próximo dos 20 minutos, um pouco antes, o Marcelo Fernandes tira o Nonato para colocar o Silveira. Logo em seguida, o Rodrigo Fernandes toma o amarelo e aí, pouco tempo depois, o Marcelo Fernandes tira o Rodrigo Fernandes para pôr o Dodi. E aí o Lucas Braga toma o amarelo também. O Marcelo Fernandes tira o Lucas Braga para colocar o João Lucas. Então foi essas duas últimas substituições assim em seguida, né? E aí, como era a última parada que o Marcelo Fernandes tinha direito, ele também já tira o Furt, que realmente não jogou muito bem, para colocar o Lucas Lima. Isso já próximo dos 80 minutos, quer dizer, os 35, perto dos 35 minutos do segundo tempo. E aí eu fiquei pensando, nossa, o Flamengo ainda tem uma substituição, né? Se o Tite conseguir adaptar esse time, talvez seja muito perigoso. Só que o Tite não fez nenhuma substituição até o finalzinho, até os acréscimos.
E aí, aos 43 do segundo tempo, isso depois do Santos já ter atacado um pouco melhor, ter conseguido se aproximar um pouco mais, mas não levar tanto perigo assim, teve só um chute do Soteldo, que acabou sendo relativamente perto, mas não muito. O Flamengo acabou recuando demais o time, a ponto de deixar o Joaquim com espaço e tranquilidade o bastante para subir da zaga até a intermediária do campo do Flamengo. E ele acertou um chute assim de rara felicidade, e aqui merece um capítulo à parte também. O partidaço do Joaquim fechou tudo atrás, foi muito bem. A falha no gol foi uma falha coletiva, mas acho que não era ele que estava marcando o Pedro exatamente. Mas depois disso não teve mais falhas, tirou todas as bolas, conseguiu dominar, conseguia sair jogando. Até com a ausência do João Basso, ele ganha muita importância nesse sentido. Contra um ataque que nem o Flamengo também. E toda essa excelente atuação dele foi coroada com um chute maravilhoso de fora da área, em que pega o canto do Rossi, 2-1 aos 44 do segundo tempo. E aí a coisa toda vira uma bagunça, assim. O juiz dá 6 minutos de acréscimo, o Bruno Henrique começa a fazer mais firula, e a torcida do Flamengo começa a jogar garrafa de água de plástico, nos jogadores, no banco do Santos. A coisa toda fica muito estranha. O Santos começa a tentar segurar a bola no ataque. Num desses lances, o Bruno Henrique, o Soteldo vai pra cima do Bruno Henrique, dá uma caneta nele. O Bruno Henrique dá um. Ele erra o chute, mas dá a impressão de que era um chute que, assim, que era pra pegar o que aparecesse na frente. Assim, se fosse a bola, ele tira de lá. Se fosse o Soteldo, ele ia tirar também. Nesse lance, ele toma amarelo. E aí ele demonstra novamente essa destemperança, essa ignorância dele. Vai peitar o juiz, literalmente, ele encosta o peito do juiz. E é expulso, e aí vira uma bagunça mesmo, e tá garrafa de água voando nele, no árbitro. Na hora eu só falei assim, se fosse na Vila Belmiro, acontecesse isso, a Vila Belmiro é um estádio atrasado, a Vila Belmiro tem que ser fechada, 10 jogos de suspensão, jogar sem torcida, não sei o que lá. Acho muito difícil acontecer alguma coisa. E o jogo encerrava, certeza que o jogo encerraria se fosse na Vila Belmiro. Até pela proximidade mesmo, né? Porque as garrafas d'água estavam voando dentro do campo. O juiz vai lá e dá 3 minutos a mais, o que pra mim é inaceitável, assim, tipo, toda essa enrolação, todo esse tempo que foi perdido foi por causa da torcida do time mandante. Você não pode aumentar os acréscimos para favorecer esse time, sendo que o que ele queria era aumentar efetivamente o tempo. Fiquei puto na hora, mas felizmente o Santos consegue aí essa vitória. 3 pontos importantíssimos, 3 pontos que não estavam nas contas, assim como o do Palmeiras, e que são muito, muito bem-vindos. E aí, como eu falei no começo do vídeo, agora o Santos precisa aí fazer mais 8 pontos, chegar aos 55, 9, para chegar aos 46, então aí ficar 100% tranquilo. São 3 vitórias necessárias em 7 jogos, então não é assim tão absurdo, sendo que 4 desses jogos são na Vila Belmiro. Não são adversários fáceis, assim. Cuiabá, Fortaleza, Fluminense, eu sempre esqueço o último. O Goiás é fora, o Bahia já foi, o Cruzeiro já foi, o América já foi, o Atlético Paranaense é fora, e o São Paulo, então, jogos muito difíceis, né? O Cuiabá, teoricamente é o mais fácil, mas já é um jogo difícil. Fortaleza, Fluminense e São Paulo, jogos muito complicados. Então é muito importante que o Santos consiga essa vitória contra o Flamengo. E aí são 3 vitórias muito importantes que o Santos conseguiu, de 2-1, de virada fora de casa. Palmeiras, Bahia e Flamengo. Então, 2 times na parte de cima da tabela. O Palmeiras que conseguiu hoje uma vitória absurda contra o Botafogo. E se pegarmos bem, dos 6 primeiros colocados, o Santos venceu Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Então o Santos não tem assim, um retrospecto tão ruim, um desempenho tão ruim contra esses times de cima da tabela. Agora tem que pegar o Cuiabá e vencer. O Cuiabá que inclusive venceu o Botafogo em Newton Santos, em Botafogo, na última rodada. Já deu uma distanciada do Z4. É um adversário bastante difícil. Mas para o Santista agora nos resta acompanhar a rodada, o segmento da rodada. Tem vários jogos ainda que nos interessam. E a rodada seguinte,
que se desenrolará aí no sábado e no domingo. De feriado também, já que o Santos só joga na segunda, então vai ser o último time a jogar, a entrar em campo, já sabendo o que precisa fazer, mas a menos que tudo dê errado, não estará na zona do rebaixamento. Pode acontecer, por exemplo, do Goiás ganhar os 2 jogos que tem aí a menos que o Santos e ganhar o jogo que tem a menos que o Santos e o jogo que vai ser antes do jogo do Santos. E aí o Santos talvez entre pressionado contra o Cuiabá, mas esperamos que o Santos consiga aí entrar bem contra o Cuiabá. Um jogo bastante complicado, mas novamente com a Vila cheia, corredor de fogo e toda aquela festa. Jogo que absurdamente era 8 da noite, que já é um horário horrível para quem trabalha ou para quem sai de São Paulo para ir para Santos, numa segunda-feira. Mudaram para as 9 horas da noite, eu não consigo entender, assim. Eu consigo sacar a lógica, não consigo entender como isso é aceitável no mundo moderno. E só para fechar, o Lucas Braga foi expulso no banco por discutir com o juiz. Eu acho que na verdade não foi por discutir. Ele entrou durante a comemoração, foi na comemoração do gol, não entendi direito o que aconteceu. Mas com isso, tá fora da próxima partida contra o Cuiabá. E aí vai ser interessante ver o que o Marcelo Fernandes fará, já que o Lucas Braga era um jogador que era muito constante, né? Tava sempre presente no time titular do Marcelo Fernandes. Vamos ver como será essa reposição, se vai ser o próprio João Lucas como jogador de posição mesmo, se ele vai colocar tipo, Silveira avançado e o terceiro zagueiro tipo seria o Jair, não sei. Mas isso fica para domingo, quando for fazer o pré-jogo de Santos e Cuiabá. Hoje, amanhã, sábado, comemorar muito, porque o Santos, hoje, quinta ou sexta, dependendo de quem está vendo esse vídeo, né? Mas, ou quarta, ou quinta, enfim, quinta, sexta, sábado, comemorem muito, torcida santista, porque o Santos venceu o Flamengo fora de casa, conseguiu mais 3 pontos nessa luta tão agoniante contra o rebaixamento e se aproxima aí dos times que estão acima. Claro, tem o resto da rodada, mas a gente pelo menos fez a nossa parte. Esse foi o nosso vídeo. Vencemos no dia de Todos os Santos. O Santos fez valer o seu dia. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Muito obrigado a todos que acompanham nosso canal. Muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e comente, comemore com a gente essa vitória do Peixão. Muito obrigado a todos. Pra cima deles. Um abraço.